A chuva caía fina e insistente naquela noite cinzenta, transformando as ruas da cidade em um mosaico de luzes refletidas e sombras que pareciam esconder mais do que a escuridão permitia enxergar. Rafael ajustou o sobretudo, sentindo o frio subir pela espinha, não apenas por causa do clima, mas por um pressentimento que não conseguia ignorar. Detetive da Divisão de Crimes contra o Patrimônio, Rafael já havia enfrentado os piores cenários possíveis. Mas nada o preparou para o que estava prestes a acontecer. Durante semanas vinha recebendo pistas sobre uma rede de tráfico que atuava nas sombras da cidade, e naquela noite, uma informação inesperada o levou até um bar pouco conhecido, no bairro mais perigoso da região. Entrando com passos firmes, Rafael avaliou o ambiente. O bar estava quase vazio, poucas mesas ocupadas, um som baixo de jazz preenchia o ar. Foi ali que a viu. Lara. Era impossível não reparar nela. Um misto de elegância e mistério envolvia aquela mulher. E havia algo em seu olhar que fazia o detetive sentir que ali se escondia mais do que uma simples frequentadora. Lara era conhecida nas rodas policiais, mas nunca por um bom motivo. Era a irmã do chefe da organização criminosa que Rafael perseguia. Porém, havia algo diferente nela, uma fragilidade que contrastava com a fama da família. Enquanto Rafael caminhava até o balcão, sentiu o peso do olhar de Lara fixo em ele, como se soubesse exatamente quem ele era e o que ele buscava. Eles trocaram poucas palavras, mas cada sílaba carregava tensão. Rafael sabia que se aproximar demais dela podia significar entrar em um terreno perigoso demais, mas a verdade é que ele não conseguia resistir. Havia uma faísca ali. Talvez de curiosidade, talvez de algo mais. O que ele não sabia é que aquele encontro mudaria tudo. Quando Rafael pediu uma bebida, um envelope foi discretamente deixado na mesa por um mensageiro desconhecido. O detetive abriu com cuidado, encontrando uma mensagem simples, mas carregada de ameaça. Confie em ninguém, nem mesmo em quem você ama. Aquelas palavras ecoaram em sua mente enquanto ele observava Lara levantar-se e sair do bar sem dizer uma palavra. Ele sabia que o jogo tinha acabado de começar e que, para desvendar a verdade, teria que enfrentar não apenas o crime, mas o próprio coração. Enquanto a chuva continuava a cair, Rafael sentiu que aquela noite era o início de uma história onde o perigo e a paixão caminhariam lado a lado, uma história onde cada beijo poderia ser uma armadilha e cada segredo uma sentença. Rafael saiu do bar sob a chuva que ainda não dava trégua, o envelope apertado na mão como se fosse um bilhete para um destino incerto. A mensagem que recebera era simples, mas pesada demais para ser ignorada. Confie em ninguém, nem mesmo em quem você ama. Aquela frase ficava ecoando na sua mente enquanto ele tentava decifrar a identidade daquele mensageiro misterioso e o significado daquele aviso sombrio. Ao caminhar pelas ruas molhadas, os pensamentos se embaralhavam. Ele sabia que Lara era um risco, não apenas por ser irmã do chefão do crime que caçava, mas porque havia algo nela que mexia com suas certezas. Rafael tinha passado anos dedicando sua vida à lei, acreditando que o certo era preto no branco. Mas naquela noite, as cores do mundo pareciam se borrar, deixando tudo mais cinza, mais confuso. Enquanto a cidade dormia sobre a tempestade, ele se lembrou dos momentos em que conhecera Lara em investigações anteriores. Sempre distante, muitas vezes desafiadora, mas nunca como uma inimiga aberta. Algo nela sempre indicava que não pertencia àquele submundo de violência e traição que a família impunha. E aquela suspeita crescia a cada olhar, a cada palavra não dita entre eles naquela noite. Rafael sabia que precisava descobrir o que Lara escondia, mas como fazer isso sem colocar tudo a perder? O perigo era real, e a linha entre amigo e inimigo estava cada vez mais tênue. Enquanto pensava nisso, seu celular vibrou. Uma mensagem inesperada apareceu na tela, simples e direta.
Cuidado com quem confia. As aparências enganam. Era a mesma caligrafia do envelope, e isso só aumentou o mistério. Com o coração acelerado, ele voltou para a delegacia, onde a equipe o aguardava com atualizações sobre a rede de tráfico. Mas nada do que ouviu lá dentro parecia tão urgente quanto o que acontecia em sua mente. Nas semanas seguintes, Rafael seguiu pistas que o levaram a encontros secretos, telefonemas interceptados e sombras que pareciam se movimentar a cada esquina. E em meio a tudo isso, Lara reaparecia de formas inesperadas, às vezes como uma aliada silenciosa, outras vezes como uma figura distante demais para confiar plenamente. O que mais o atormentava, porém, era a dúvida que crescia dentro dele. Até que ponto ele poderia confiar nos seus próprios sentimentos? Porque entre todas as incertezas havia uma chama que não podia negar, um sentimento proibido que ameaçava seu foco e sua missão. E é aí que você, que está acompanhando essa história no Café e Romance, entende que nem sempre o coração escolhe caminhos seguros. Aqui, entre o mistério e a paixão, a verdade se esconde em cada olhar, e cada segredo pode ser a chave para a salvação, ou para a queda. Rafael já não sabia ao certo se dormia ou apenas fechava os olhos para fingir que o mundo lá fora podia esperar. Fazia dias que a investigação se arrastava sem respostas concretas. O tráfego seguia operando nas sombras e, para piorar, os indícios apontavam que alguém dentro da própria polícia passava informações para o grupo de Gustavo Salazar, o irmão de Lara. Foi nesse cenário de desconfiança que ela apareceu de novo, como sempre, sem avisar. Naquela manhã, Rafael tomava café amargo demais em um boteco escondido na Zona Norte, quando viu Lara cruzar a porta com um sobretudo cinza e óculos escuros. Sentou-se à sua frente sem pedir permissão, nem precisava. "Você está sendo seguido", ela disse, retirando os óculos com calma. "Há semanas, não é novidade? Desta vez é diferente. Estão testando você." Rafael observou o rosto dela. Havia algo ali. Não era medo, mas tensão. Como se ela tivesse envolvida mais do que gostaria. Como se tivesse traindo alguém, ou a si mesma. "Você está jogando dos dois lados, Lara?" Ele perguntou, mantendo a voz baixa. "E se eu dissesse que não escolhi nenhum ainda?" Ela rebateu, sem desviar o olhar. Ele respirou fundo. Não podia confiar nela, sabia disso. Mas ainda assim, sentia que ela era a única ponte que poderia levá-lo até a verdade, ou direto para o abismo. "Gustavo desconfia de mim, e se ele descobrir que estive aqui, você e eu vamos pagar caro." Rafael não respondeu, apenas assentiu, encarando a fumaça do café que subia entre os dois como um lembrete sutil de que aquele momento era frágil, efêmero, perigoso. Lara passou um bilhete dobrado para ele por debaixo da mesa. "O nome que está aí é quem está vazando informações dentro da sua delegacia." Antes que ele pudesse perguntar qualquer coisa, ela se levantou. Parou por um segundo, olhou nos olhos dele com uma mistura de dor e saudade que o desarmou e foi embora sem dizer mais uma palavra. Rafael esperou alguns segundos, abriu o papel e leu o nome. Tenente Marques. O mundo girou. O Tenente Marques era seu amigo, mentor, o homem que o ajudou a entrar na força, que o orientou nos piores momentos da carreira. Aquilo não podia ser verdade, mas vindo de Lara, talvez fosse. Durante o resto do dia, Rafael ficou em silêncio. Passou horas revisando arquivos, cruzando registros de ligações e dados de operações anteriores. E então, como uma peça de dominó que cai e derruba todas as outras, tudo começou a fazer sentido. Erros nos horários, relatórios incompletos, movimentações suspeitas em turnos específicos. O Tenente Marques estava, de fato, escondendo algo. Ao anoitecer, Rafael estacionou diante da casa dele, sem saber se queria respostas ou vingança. A dúvida o corroía, mas uma certeza crescia. Lara havia arriscado muito ao entregar aquele nome. Talvez ela não estivesse jogando dos dois lados. Talvez ela estivesse tentando sair, de vez.
E foi nessa incerteza que Rafael sentiu o que mais o atormentava. Não era apenas o caso que o envolvia agora, era a Lara, aquela mulher que carregava a marca do inimigo, mas que talvez fosse a única verdade naquela rede de mentiras. Na escuridão do carro, Rafael apertou o volante com força, tentando conter a confusão dentro de si. Estava envolvido demais, perto demais, e no fundo, sabia. O beijo do inimigo já tinha acontecido. Não com os lips, mas com o olhar, com o risco, com o desejo perigoso de confiar. Rafael estacionou o carro a 1 quadra da casa do tenente Marques. A noite estava abafada e o ar parecia denso demais para respirar com facilidade. Ele caminhou pelas calçadas escuras, atento a cada som, cada movimento. A rua era tranquila demais, e naquela cidade o silêncio nem sempre era sinal de paz. Ao chegar ao portão, viu as luzes acesas e a janela do escritório entreaberta. Ele conhecia bem aquela casa. Já havia bebido café ali, trocado confidências, sorrisos e histórias de guerra urbana. Mas agora, cada parede parecia esconder um segredo. E Rafael queria saber qual deles era verdadeiro. Bateu na porta sem hesitar. O tenente atendeu em poucos segundos, como se estivesse esperando alguém. Estava de camisa social, mangas arregaçadas e os olhos carregavam um cansaço antigo. Rafael? Aconteceu alguma coisa? Preciso conversar, Marques. É urgente. Marques o deixou entrar sem perguntar mais nada. Foram direto para o escritório. Rafael não sentou, manteve-se de pé, o bilhete ainda dobrado dentro do bolso, o nome dele queimando como brasa. Você tem ideia de quem está passando informação dos nossos casos para a rua? Rafael perguntou direto. Marques cruzou os braços, desconfiado. Ainda não, mas tenho minhas suspeitas. Eu também. Rafael aproximou-se. E todas as pistas levam até você. O silêncio que se seguiu foi mais pesado que qualquer palavra. O tenente ficou imóvel. Não parecia surpreso, só resignado. Quem te falou isso? Não importa, mas é alguém que arriscou muito para me dar esse nome. Marques andou até a estante e pegou uma garrafa de uísque. Serviu-se de um copo devagar. Às vezes, Rafael, a gente escolhe sobreviver. E nem sempre isso significa fazer o que é certo. Você se vendeu. Eu me protegi. Ele olhou nos olhos de Rafael. Durante anos, fechei os olhos para o que acontecia dentro da corporação. Mas chegou um ponto em que ou eu cedia ou era engolido. Eles sabiam tudo sobre minha família, meus filhos. E você teria feito diferente? Rafael não respondeu. O silêncio era a única defesa que conseguia manter naquele momento. Quem te contou isso corre perigo. Gustavo não perdoa traidores. Se foi alguém de dentro da família Salazar, então vocês dois estão marcados. O sangue de Rafael gelou. Ele sabia que Lara corria riscos, mas ouvir aquilo da boca do traidor tornava tudo mais real, mais urgente. Me dá um nome, Marques, um lugar, qualquer coisa que me ajude a desmontar essa rede. O tenente hesitou. Depois, com um suspiro pesado, estendeu um papel com um endereço rabiscado. Eles vão fazer uma entrega amanhã à noite, nesse galpão na zona portuária. Mas, Rafael, se for, vá sozinho. Não avise ninguém. E se Lara tá com você, tire-a da cidade. Agora. Rafael pegou o papel, virou-se para sair, mas parou na porta. Sabe o que me mata, Marques? Não é que você tenha se vendido. É que você me ensinou a acreditar que a gente podia ser melhor que isso. Saiu da casa com o coração pesado. O mundo que conhecia estava ruindo. Sua fé, sua lealdade, sua própria convicção,
tudo parecia escorregar pelos dedos. Naquela mesma noite, Rafael dirigiu até um hotel discreto onde sabia que Lara costumava se esconder quando precisava sumir do radar. Chegou ao quarto com a respiração curta. Bateu à porta. 3 vezes. Ela atendeu sem surpresa. Parecia já saber que ele viria. Você confirmou, não é? Ela perguntou, afastando-se para deixá-lo entrar. Sim. E agora você corre mais perigo do que nunca. Lara sentou-se à beira da cama, os olhos fixos no chão. Ele sabe que fui eu? Ainda não. Mas quando souber, você vai ter que desaparecer. Rafael se aproximou, mais perto do que deveria. Ficou em pé diante dela, o coração em conflito. Sabia que devia protegê-la. Sabia que devia manter distância. Mas, acima de tudo, sabia que já era tarde demais. Os rostos se aproximaram devagar. O toque foi breve, hesitante, mas carregado de intensidade. O beijo aconteceu como um erro que ambos estavam dispostos a cometer. Porque naquele mundo de traições e mentiras, aquele beijo parecia ser a única verdade. E foi então que Rafael entendeu o peso daquele nome. O beijo do inimigo. O relógio marcava 22h47 quando Rafael estacionou o carro 2 quadras do galpão. O lugar era velho, abandonado por fora, mas segundo Marques, ali dentro funcionava uma das principais rotas de distribuição de drogas da organização de Gustavo Salazar. Aquela noite prometia ser decisiva. Ele não estava com reforços. Confiar na própria equipe já não era uma opção. Se alguém soubesse que ele estaria ali, Lara estaria em risco. E ele também. Lara insistira em ir com ele. Disse que conhecia a rotina dos homens do irmão, os horários, os pontos cegos da segurança. Mas Rafael foi firme. Se algo acontecer com você, eu não vou me perdoar. Ela o olhou por longos segundos. E foi naquele silêncio que ele soube. Estavam muito além de uma simples aliança. Lara não era mais apenas uma fonte. Era a razão que ainda o mantinha humano no meio daquele caos. Antes de sair, ela segurou o rosto dele com as 2 mãos e disse: Volta vivo, só isso que eu te peço. Rafael não respondeu, só encostou a testa na dela por 1 segundo, como se aquilo fosse uma promessa silenciosa. O galpão estava cercado por contêineres empilhados e pilhas de entulho. Rafael usava uma jaqueta escura, sem insígnia, e avançava por entre sombras, o silêncio pesando mais do que o vento. Uma câmera de vigilância girava lentamente no alto de um poste improvisado. Ele contornou o campo de visão com precisão. Lara tinha razão. Havia um ponto cego nos fundos, logo abaixo da escada de ferro. Ele entrou. Lá dentro, o cheiro de metal oxidado e gasolina queimavam as narinas. Caixas empilhadas, sacos pretos fechados com fita, armas encaixotadas. Não era só droga, era munição de guerra. E aquilo explicava o poder crescente da organização. Rafael tirou o celular do bolso e começou a gravar discretamente. Cada imagem seria uma prova, cada caixa uma acusação. E então, ele ouviu passos. Rápidos. Pesados. Escondeu-se atrás de uma pilha de engradados e observou. 3 homens entraram, rindo, com fuzis pendurados no ombro. Um deles carregava um tablet e começou a anotar algo em uma prancheta de papel velho. O segundo abriu uma caixa e conferiu o conteúdo. Foi nesse momento que a porta lateral se abriu e Lara entrou. Rafael prendeu a respiração. Ela usava uma jaqueta preta e cabelos presos, fingindo tranquilidade. Os homens a cumprimentaram como se sua presença fosse esperada. Mas Rafael sabia. Aquilo não estava nos planos. E se Lara estava ali, era porque algo dera muito errado. O Gustavo mandou você? Um dos homens perguntou. Ele não confiava em vocês 2 para checar esse carregamento. Disse que era coisa demais para errar, respondeu ela com firmeza.
A atuação era perfeita, mas havia tensão nos olhos dela. Rafael a conhecia bem demais para não perceber. Enquanto os homens conferiam as caixas, Lara discretamente empurrou algo com o pé, um pequeno objeto metálico que rolou até próximo da pilha onde Rafael estava escondido. Era um chaveiro. O chaveiro dela. Um aviso. Um pedido de ajuda. Mas antes que ele pudesse sair dali, uma voz alta ecoou do alto do mezanino do galpão. Olha só, parece que temos visita. Rafael virou-se na mesma hora. Lá em cima, no andar superior, um homem alto, de terno escuro e rosto marcado pela arrogância, observava tudo com um sorriso nos lábios. Gustavo Salazar. Podem sair daí, Rafael. Eu sei que você está aí. E não precisa se preocupar. Ainda não decidi se você vai morrer esta noite. Lara congelou. Os homens à volta levantaram as armas. Rafael saiu devagar das sombras, as mãos erguidas, o olhar preso em Lara. Ela tentava esconder o pânico, mas estava pálida, tremendo. Como você soube? Rafael perguntou. Meu caro detetive, Gustavo riu, descendo lentamente a escada. Lara achou mesmo que eu não notaria os sumiços, os telefonemas, o charme mal disfarçado por um policial apaixonado? Ele se aproximou de Lara e tocou o queixo dela com a ponta dos dedos. Você me envergonha, irmã. Rafael deu um passo à frente. Não encosta nela. 2 dos capangas miraram nele imediatamente. Gustavo riu de novo. Isso é fofo. O detetive apaixonado pela inimiga. E você acha que ela faria o mesmo por você? Então, Lara olhou para Rafael e disse apenas: eu faria. Foi o bastante para que tudo explodisse. Um dos homens distraiu-se por um segundo e Rafael aproveitou. Avançou sobre ele, desarmando-o com um golpe rápido e atirou em outro antes que pudesse reagir. Lara puxou a pistola escondida no cós da calça e disparou contra o terceiro. Mas Gustavo correu, subiu as escadas e desapareceu por uma porta lateral, como se soubesse exatamente o que fazer numa fuga. Rafael e Lara ficaram ali, ofegantes entre os corpos e as caixas. A gente precisa sair daqui, agora. Ele assentiu, mas no fundo sabia que aquela guerra estava longe de acabar. E agora estavam os 2 marcados, pela verdade, pelo sangue e por aquele beijo que jamais deveria ter acontecido. O carro corria pela estrada estreita e molhada que saía da zona portuária em direção ao subúrbio. Rafael dirigia em silêncio, o maxilar travado, os dedos rígidos no volante. Lara sentava ao lado dele, respirando fundo, tentando esconder o tremor nas mãos. O tiroteio no galpão havia acabado, mas o que viria agora era pior. Gustavo escapara. E estava ferido, vingativo e com recursos demais para ser ignorado. Ele vai nos caçar, disse Lara, quebrando o silêncio. Vai vir atrás de mim. E de você. Rafael não respondeu. Sabia que ela estava certa. Gustavo não aceitava traições. Nunca aceitara. E agora, com a irmã contra ele, o golpe havia sido pessoal demais. Ainda tem o tenente Marques, ele disse finalmente. Se estiver vivo, pode ser a próxima peça do jogo. Lara o olhou com pesar. Marques está morto. Meu irmão mandou matá-lo ontem. O corpo deve aparecer em breve. Ou sumir para sempre. Rafael apertou o volante com mais força. Tudo estava desmoronando. As provas que haviam gravado no galpão poderiam derrubar uma parte da organização, mas não o homem que estava no topo. Gustavo era um fantasma com rosto conhecido. E fantasmas não morrem facilmente. 3 dias depois, o jornal estampava em letras grandes: delegado investigado por corrupção, encontrado morto. Polícia suspeita de acerto de contas. Era Marques. Do outro lado da manchete, a foto de Gustavo, sempre sorridente em eventos empresariais, reforçava o contraste. O criminoso continuava livre, influente e acima da lei.
Rafael e Lara estavam escondidos em um sítio antigo que pertencia a um amigo de confiança. Ela mudara a cor dos cabelos, deixara os olhos ainda mais frios, como se apagasse pedaços de si a cada novo dia. Ele passava horas no telefone, tentando fazer valer as provas que gravara no galpão, mas sabia que o sistema era lento e corrupto demais. Naquela noite, quando o vento soprou forte pelas janelas do casarão, Rafael ouviu um carro se aproximando. Os dois ficaram em alerta, apagaram as luzes, armaram-se. Um carro preto estacionou. Apenas uma pessoa desceu. Era Gustavo. Sozinho. Vestindo um terno preto amarrotado, com o rosto mais magro, pálido, os olhos injetados de raiva e desprezo. Ele andou até a porta da frente e parou. Não bateu. Apenas disse, alto: "Vocês acham mesmo que podem fugir?" Rafael apontou a arma pela fresta da janela, mas não atirou. Gustavo estava com as mãos nos bolsos. Parecia à vontade. Um homem que sabia que tinha o controle, mesmo quando todo parecia perdido. "Eu perdi soldados, perdi material, perdi até minha irmã. Mas você, Rafael, vai perder tudo", disse com um sorriso debochado. Lara apareceu atrás de Rafael, também armada, mas havia algo estranho na postura de Gustavo. Ele parecia calmo demais. "Eu não vim atirar", ele continuou. "Eu vim oferecer um acordo." Rafael abriu a porta, mantendo a arma apontada. "Você não está em posição de oferecer nada." Gustavo sorriu. "Sempre estou. Vocês têm um vídeo. Eu tenho juízes, promotores. Com uma ligação, isso tudo desaparece. Mas e se eu sumir do país e deixar vocês vivos, em paz?" Lara bufou. "Você acha que eu passaria o resto da vida olhando por cima do ombro? Eu acho que vocês vão fazer isso de qualquer jeito." Ele deu um passo à frente. "E sei que lá no fundo, Rafael, você não quer me matar. Você quer vencer. E isso, meu caro, ninguém faz. Nem você, nem ela." E então, como se o tempo tivesse congelado por um segundo, Lara se colocou entre os dois. "Você quer vencer, Gustavo? Então ouve isso. Eu escolhi. E não foi você. Não foi sua sombra. Foi ele." Ela apontou a arma. Rafael também. Dessa vez, não houve hesitação. 2 tiros. Um no peito. Outro na perna. Gustavo caiu no chão gemendo, o rosto contorcido em ódio e incredulidade. Ainda vivo, mas derrotado. Rafael se aproximou, a arma firme, e disse: "Agora sim, você perdeu." 3 semanas depois, Gustavo Salazar era manchete em todos os jornais. Preso, acusado de crimes federais, sem chance de fiança. As provas do galpão, os corpos dos seguranças, as declarações de Rafael e Lara, tudo se encaixou. Pela primeira vez, o sistema reagiu, mesmo que lentamente. Rafael foi afastado por tempo indeterminado. Lara entrou no programa de proteção a testemunhas. Eles se despediram sem promessas, apenas com um último olhar demorado e um beijo, agora sem culpa, sem pressa, sem medo. O beijo do inimigo, enfim, tinha se tornado um gesto de redenção. E se você acompanhou essa história até aqui, já sabe, nem todo romance nasce sob a luz. Às vezes o amor acontece no escuro, entre tiros, fugas e escolhas impossíveis. E é isso que você encontra aqui, no Café e Romance. Se gostou dessa trama, inscreva-se no canal, porque ainda há muitas histórias esperando por você, nas sombras e no coração.